Bom, então o que vai acontecer? A gente tem essa falsa ilusão, né? Uma falsa ilusão, uma crença negativa e limitante também, né? Por que ela é negativa e limitante? A gente acha que só os sons do inglês que são diferentes. Nossa, inglês? Nossa, professora, eu não aprendo inglês porque, nossa, escreve de um jeito, eu falo de outro. Mas é muito importante a gente tomar consciência que a nossa própria língua, ela traz essas diferenças. É que às vezes a gente não para analisar. E a gente usa tanto no dia a dia que a gente não percebe. Isso se torna imperceptível, ok? Não percebido, tá? Então, vamos pensar que quando eu tenho uma escrita, tá? Não é necessariamente um único som. Então, vamos partir da consoante D. Eu escrevo ela dessa forma que vocês estão vendo aí, né? No material. Olha, o que é o alofone? Né? É o som. É como que eu reproduzo esse som. É a parte da fonética, ok? Vamos lá, a articulação dele. Então, sempre que você vai, por exemplo, num dicionário online, né? O que acontece? Você vai ter a marca, a grafia desse som. Vamos supor que eu pegue uma palavra do inglês que eu vou pegar aqui e vamos pensar no som do D, tá? Então, o D em inglês sempre tem som de D. Não, professora, mas o que a senhora está falando? D é som de D. Não. No português, ele nem sempre. Se eu penso na palavra, por exemplo, dado, dedo, dúvida, né? O D acompanhando o A, o E e o U, ele tem som de D em português, que é o mesmo do inglês. O D aqui, em inglês, tem esse som. Qual que é a nossa tendência enquanto falantes de português? O que acontece, né? A gente vai pegar a palavra day, né? E vai pronunciar com som de D mesmo. Mas quando eu pego o D com o I no português, em todos os lugares do Brasil, não. Essa mudança fonética, às vezes, é regional. Então, aqui no estado de São Paulo, a gente fala dia. A gente não fala dia. A gente fala adjetivo. Dividir. Saúde. A gente nem pronuncia esse E corretamente no dia a dia. A gente não fala, ele fala que tem uma saúde de ferro. A gente fala, nossa, ele tem uma saúde de ferro. Olha o que acontece no dia a dia. A gente articula os sons de uma maneira errada. Mas a gente se comunica. Isso é muito importante, tá? Então, o que passa no inglês, independentemente da palavra ser com A, E, I ou U depois do D, o som é sempre D. Então, quando eu pego difficult, D, tá? O que eu vou fazer? Ele vai ter a palavra difficult. Vai ser som de D e não de G, como nós falamos. Vou colocar aqui para vocês, só para vocês marcarem, tá? Ó. Difficult. Difficult, tá vendo? D. Ele não fala G. Quando que eu tenho o som de G? Nas palavras escritas com G em inglês. Então, eu pego, por exemplo, German, gentle, ok? Então, e como que ele é grafado, esse som? É igual ao D de D? Não, é Ch. Então, é um D com um Zzinho do lado. Então, quando eu tenho esse som German, gentle, ele é equivalente ao do português de dia. A mesma coisa vai acontecer com o R, né? O R, quando eu falo carro, torre, tá vendo? Tem o R, que é os dois R's juntos grafados no português. Então, quando eu vou falar, por exemplo, Rome, né? Olha só, outro tipo de R. Raso, remo,
essa aspiração é equivalente ao H do inglês, que é house, horse. O que eu estou querendo que vocês percebam não é porque eu estou escrevendo D que sempre vai ter som de D. No português. Veja, porque o D em inglês é sempre som de D. Tudo bem?